2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo chama a Deus de Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações. Alguns dos significados de tribulações são aflições, perseguições, privações. E foi exatamente nesse contexto que Paulo escreve essa carta, dizendo que sofreu tanto na província da Ásia, que o seu sofrimento for além da sua capacidade de suportar, chegando ao ponto de perder a esperança da própria vida. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto que eu aprendi, que Deus ministrou no meu coração, é que a vida em Cristo, ela não nos torna imunes às tribulações da vida. Nós sabemos que Paulo era um homem de Deus, apóstolo, um líder, ele tinha um chamado específico de Deus para a sua vida, mas mesmo assim, ele foi vulnerável em compartilhar, em deixar descrito a sua dor, o seu sofrimento, sofrendo ali pelo Evangelho. Mas a segunda coisa que eu também aprendo com a vida de Paulo nesse texto é a viver por fé. Não por aquilo que eu estou vendo, não por aquilo que eu estou sentindo, mas por aquilo que eu creio. Paulo, ele começa, depois de se apresentar, no versículo 3, ele começa o seu texto dizendo: Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Eu fui estudar um pouquinho mais a respeito do que é misericórdia, e misericórdia está muito ligada à compaixão. E compaixão é você sentir a dor do próximo, é você sentir o sofrimento, e é exatamente isso que Deus é. Eu gostaria de te lembrar que nosso Deus, Ele é Pai. Talvez a tua referência de Pai não tenha sido uma das melhores, mas eu quero te dizer que em Cristo todos os relacionamentos quebrados, eles são restaurados. E hoje eu vim te dizer que Ele é um bom Pai. E não apenas um Pai, mas o Pai das misericórdias, aquele que sente a compaixão, Ele sente a nossa dor. E eu não posso deixar de lembrar da história do filho pródigo. Ele chega para o seu pai dizendo: eu quero a minha parte da herança. Como qualquer pai, eu imagino o coração dele quebrado, o coração dele, meu Deus, temeroso, o que vai acontecer com meu filho, mas mesmo assim ele libera, e todos nós já sabemos a história. Mas o que é mais lindo é que aquele pai, ele ainda aguardava o retorno do seu filho. E a palavra de Deus fala que quando o filho pródigo cai em si, que ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque aqui eu estou comendo a comida dos porcos, mas eu posso viver, eu posso voltar para a casa do meu pai. E a palavra de Deus fala que aquele pai, ao olhar daquele filho chegando, vindo adiante, o seu coração se enche de compaixão. Aquele pai, ele tinha todos os motivos para ficar magoado, ele tinha todos os motivos para se irar contra o seu filho, mas muito pelo contrário, representando ali o Deus que nós temos, ele acolhe o filho, ele abraça o filho, ele festeja o retorno do filho. Eu quero te dizer que nosso Deus, ele é o Pai das misericórdias. Paulo ainda continua dizendo que ele é o Deus de toda a consolação. Em João capítulo 16, Jesus, o Deus encarnado, ele vai dizer para os seus discípulos: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu fico me perguntando, os discípulos, fico imaginando, na verdade, os discípulos olhando uns para os outros e dizendo: o que pode ser melhor do que Deus Emanuel? Jesus, o Deus conosco aqui, que anda conosco, que come conosco. Aí, o que seria ainda melhor, eu quero te dizer, é que é Deus não apenas conosco, é o Deus em nós. O Espírito Santo habitando em nós. E a palavra de Jesus chama ele de o Consolador, aquele que viria nos consolar. Sabe, ninguém precisa de consolador a não ser aquele que está com a alma abatida, com a alma aflita. Eu quero te dizer que nesses dias talvez você tenha passado por algum tipo de aflição, algumas perseguições, talvez alguma coisa tenha te tirado a tua paz, tenha te trazido angústia. Eu quero te dizer que hoje eu e você nós podemos declarar, como Paulo declarou: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações. Mas uma terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Paulo, ele não apenas, ele diz: nós vamos compartilhar, povo, com vocês
da mesma consolação que nós recebemos, nós queremos derramar sobre vocês. Eu quero te dizer que nós somos filhos consolados por um Pai, que também vão derramar consolo sobre a vida dos nossos irmãos. E consolo significa ânimo, consolo significa estímulo, sabe? Talvez para chegar até aqui, você também chegar até aqui, você em algum momento recebeu uma palavra de ânimo, de estímulo. Eu quero te dizer que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos irmãos. E que ai de mim, se eu em algum momento não tivesse recebido uma palavra, uma oração, um abraço, eu quero te dizer hoje que você também pode derramar consolo na vida de alguém, da mesma forma como você tem recebido consolo do próprio Deus. Nesses dias, talvez você tenha estado tão abatido, tão aflito, tão desanimado. Eu quero te dizer, levanta hoje e age por fé, não por aquilo que você está sentindo ou por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê. E você tem um Deus que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E eu quero orar agora com você nesse momento, se você puder fechar os teus olhos. Pai, nessa noite, neste dia, aonde quer que esse vídeo chegue, eu quero te pedir agora para que o teu consolo invada não apenas o ambiente onde esse meu irmão, onde essa minha irmã está, não apenas a casa, não apenas o carro, mas, Senhor Jesus, que venha invadir também o seu coração com uma paz que excede todo entendimento, com um consolo que somente o Senhor pode prover. Jesus, Pai, a minha oração é para que aonde esse vídeo chegar, os meus irmãos possam receber consolo e ânimo da mesma forma como eu tenho recebido de Ti. E é o que nessa noite, neste dia, eu quero Te agradecer e Te pedir, Senhor Jesus, por uma bênção especial para cada um dos meus irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.